Levanta firme, não desista, continue a lutar. A paz, amadas. Eu quero contar um pouco do que Deus fez no meu casamento, né? E, assim, eu e meu marido, nós já éramos evangélicos. O meu marido era muito firme na palavra, ele buscava a Deus nas madrugadas, ele orava, ele tinha um entendimento maravilhoso da palavra, até pregava. E eu sempre fria na palavra, lia, ia para a igreja, mas não era aquela firmeza, né? E aí, com o passar do tempo, meu casamento era maravilhoso, meu marido me tratava super bem, para onde ele ia, ele me levava, e era muito carinhoso comigo. E aí, chegou um certo dia que me veio aquela vontade no coração de me firmar com Deus, né, de verdade, ser uma verdadeira cristã. E aí, eu vinha essa vontade, eu lia a Bíblia, aí começava a me firmar, depois eu parava, e ficava nessa. Chegou um certo momento que eu comecei a ver meu marido estranho, né? E eu pensei assim, poxa, nunca tive problema no meu casamento, jamais, né? Vou ter problema no meu casamento. Mas aí, eu tentei conversar com ele, para saber o que estava acontecendo, e ele disse que não estava acontecendo nada e que estava tudo normal. Aí até então tudo bem. Aí eu comecei a orar, comecei a me firmar na palavra, aí passou-se uma semana e ele super estranho. Aí eu sentei de novo para conversar com ele, tentei entender o que estava acontecendo, e ele me disse que não sabia o que estava acontecendo, mas que não estava bem comigo. Sabia que não estava bem comigo, e aí ele começou a chorar. E disse que também não estava bem com Deus. E foi aí que eu chamei ele para orar, e ele disse que não sentia nem vontade mais de orar. Foi aí que realmente eu vi que algo muito grave estava para acontecer. E já estava acontecendo. Nisso, esse dia foi muito triste para mim, eu chorei muito, não consegui nem dormir pensando nisso. Ele disse a mim que não sentia mais vontade de estar em casa comigo e eu fiquei muito, muito triste. E em seguida eu continuei, né, firme como eu estava, orando todos os dias, lendo a palavra, mas aquela tristeza sempre no meu coração. Aí foi em outro final de semana, tentei conversar de novo com ele, saber o que estava acontecendo. E ele foi aí que ele disse a mim, ele disse, olha, eu vou abrir o jogo para você, eu não gosto mais de você, não sinto mais nada. O que eu sinto é mínimo, é muito pouco. E naquele dia eu fiquei totalmente arrasada, porque até então jamais imaginaria que teria problema no meu casamento. Foi aí então que eu me desmoronei, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito abalada. E eu lembro que eu tava lendo a Bíblia e eu disse, Deus, eu não tenho mais ninguém, meu marido não fala mais comigo, chega em casa, nem fala mais comigo, às vezes ele chegava em casa já ia dormir, nem tinha nenhum contato comigo. E eu não tenho mais ninguém, porque meu marido era super importante para mim, a gente era muito unido. E aí Deus me deu uma palavra que está lá em Lamentações, que diz, Deus é tudo que eu tenho, por isso eu confio nele. E aí aquilo me fortaleceu, eu disse, poxa, eu não tenho ninguém mais, mas eu tenho Deus, então eu tenho tudo. E foi aí que eu comecei a querer me renovar, querer me avivar, um avivamento de espírito com Deus. E então foi aí que eu errei, porque eu fui atrás de descobrir o que estava acontecendo, descobrir onde é que ele estava, descobrir onde ele estava indo. Foi aí que eu descobri que ele tinha um OM. E aí eu fiquei mais triste ainda. Desabei, fiquei muito triste, porque nunca imaginaria que ele ia fazer isso. E aí, tentei conversar com ele, perguntei, e ele sempre negava, dizia que não tinha ninguém, que não tinha ninguém. E aí eu perguntei a ele o que é que ele queria do nosso casamento, o que é que ele ia definir, e ele disse que não sabia. Aí então, eu voltei de novo a chorar, a me lamentar, mas sempre orando, sempre buscando a Deus. E foi aí que Deus me falou comigo, uma palavra que diz que ainda que o homem exterior esteja consumido, o interior se renova a cada dia. Então Deus queria que, ainda que a situação tivesse triste, ainda que a situação tivesse se mostrando totalmente contrária,
o meu exterior podia mostrar isso, né? Um semblante triste, mas o meu interior tinha que se renovar a cada dia. E foi aí que eu pedi a Deus a cada dia que Ele me renovasse, que Ele me restaurasse, que Ele me desse alegria, que eu não olhasse para a situação. Mas mesmo assim, eu sempre procurava olhar o celular, eu sempre procurava olhar o Facebook, olhar o WhatsApp, e eu sempre via coisas que me entristeciam. Porque realmente eu descobri que ele tinha um OM, ele estava saindo com ela, ele estava... ele não estava chegando em casa no horário que ele sempre chegava, porque ele estava com ela. E foi aí que isso ia me entristecendo, eu ia me renovando, ia me entristecendo e ficava nessa. Aí foi aí que nas minhas orações Deus me disse para que eu não olhasse mais para a situação, ao ponto de não olhar mais conversas de WhatsApp, não procurar saber o que ele está acontecendo, não procurar perguntar onde é que ele estava, porque o homem, quando ele está em adultério, ele fica cego. E para ele, a OM é a certa. E a gente é que é errada. Então não vai adiantar a gente criticar, a gente querer saber, porque ele não vai nos dizer. Então eu vi que não ia adiantar mais minhas palavras. Eu estava tentando mudar ele com as minhas palavras. E não é assim, né? A Bíblia diz que a mulher sábia santifica o marido. A mulher santa santifica o marido. Então não ia adiantar eu com a minha força do braço, né? Não ia mudar nada. E foi aí que, eu mesmo sabendo que todos os dias ele saía com ela, todos os dias eu orava por ele. Todos os dias eu pedia a Deus que me desse a capacidade de perdoar, mesmo que ele não tinha me pedido perdão. E que eu pudesse não olhar para a situação. E aí todos os dias foi esse martírio. Todos os dias ele chegava tarde, todos os dias eu sabia que ele estava com ela. Mas sempre me renovando com Deus, sempre pedindo forças a Deus, sempre orando por ele. Eu li livros também que me ajudassem, eu assisti testemunhos para avivar a minha fé. Eu assisti muitos vídeos do Encorajando Mulheres, que foi muito importante para mim, muito importante no meu comportamento, na minha forma de agir. E foi aí que eu percebi de verdade que não era na força do meu braço, que eu com minhas atitudes com ele, que ele ia ver, quando ele visse a mudança em mim, era que ele ia mudar. E não eu falando, perguntando o que estava acontecendo, nem insistindo. E aí a cada dia eu me firmava cada vez mais, a cada dia Deus se aproximava de mim cada vez mais. E a cada dia a situação piorava cada vez mais também. Porque ele chegou pra mim pra dizer que não me amava mais, que não sentia mais nada por mim. E aí eu sabia que aquilo ali era o inimigo, né? Tentando fazer eu desistir. E foi aí que eu disse, não, Deus, a cada situação que se apresentar difícil pra mim, eu vou me levantar ainda mais. E foi isso que eu fiz. Me levantei, orei e clamei, busquei e buscava todos os dias, ia para a igreja, fazia clamores pela vida dele, orava por ele. E aí, tratava ele super bem, porque também não adianta a gente orar, a gente buscar a Deus e tratar ele mal e ser aquela mulher rixosa, né, que a Bíblia fala. Então, eu tratava ele bem. Eu não ficava fazendo perguntas, eu não ficava irritando ele. Se ele não quisesse conversar comigo, ele não conversava. Então, foi aí que ele chegou pra mim e ele fez, eu não sei o que tá acontecendo com você, porque eu lhe trato mal e você só me trata bem. Aí foi aí que eu vi que ele tava começando a ver a mudança em mim, né? Aí eu achei que depois disso tudo ia mudar, mas não. Tudo piorou mais ainda. A família dele viu, né, a mudança do comportamento dele, chegou para conversar com ele, ele abriu o jogo e eles vieram me dizer que ele tinha dito que não gostava mais de mim e que ia embora de casa, que ia se separar. E aí eu disse, não, Deus, isso aí é o inimigo querendo me fazer desistir, mas eu não vou desistir. Eu vou orar cada vez mais, eu vou buscar cada vez mais. E as pessoas diziam pra mim, não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem mais como, não dá mais. Aí eu disse, não, isso é para eu desistir. Eu não vou escutar o que as pessoas têm para dizer negativamente, porque quando a gente passa por uma situação difícil, principalmente de casamento, chegam muitas pessoas para dizer, eu já passei por isso, não deu certo, eu já passei por isso e me separei, eu já passei por isso e acabei meu casamento. Sempre vai aparecer pessoas que falem coisas negativas. Então a gente sempre tem que ter sabedoria em não se aproximar dessas pessoas que têm coisas negativas e também não contar nossos problemas para quem não pode resolver.
Porque se eu vou contar meus problemas, eu tenho que contar meus problemas para Deus, que é aquele que pode resolver. Porque não vai adiantar eu falar com minha amiga, eu falar com uma pessoa ou outra, porque eles só vão contar histórias negativas. E então, eu também, nesse tempo que eu estava buscando a Deus, eu conversei com o pastor, e ele também me orientou muito, me disse para que eu me firmasse mesmo, que a batalha ia aumentar, mas que eu iria vencer, e no final de tudo isso, que eu não ficasse mais conversando sobre essas coisas. E aí eu fui me firmando com Deus, me firmando e tudo ao contrário. E foi aí que ele chegou e disse de novo à família dele, ele disse, olha, eu tô indo embora, pode procurar a casa, porque eu tô indo embora e eu já tô decidido. E foi aí que eles chegaram pra mim de novo e disseram, olha, te prepara, porque ele vai embora. E no meu coração, eu repreendi na mesma hora. Eu não fiquei conversando, né, discutindo, porque muitas vezes as pessoas não entendem, né? Muitas vezes eu dizia, olha, não é assim, não adianta estar chamando ele para conversar, não adianta estar botando ele contra a parede, porque ele não vai falar nada, ele não vai querer abrir o jogo, porque o problema não é com ele, o problema é espiritual. A Bíblia diz que a luta não é contra a carne, é contra o espírito. Então, as pessoas não entendiam, as pessoas achavam que eu era louca, porque eu estava vendo a situação totalmente contrária e eu não estava me abalando. Eu estava vendo os problemas chegando, eu estava vendo ele dizer que ia embora, apesar dele nunca ter chegado para mim para dizer isso. Ele dizia à família, e ele nunca chegou para mim para dizer, eu também nunca pronunciei a palavra divórcio. Nunca cheguei para botar ele contra a parede para ele decidir, nunca. Porque Deus me deu essa sabedoria para não ficar insistindo nisso. Deixar acontecer naturalmente e ir buscando a Deus, porque eu ia ter a certeza, que eu tinha certeza da minha vitória. E foi aí que eles chegaram pra mim e disseram, olha, te prepara porque ele vai embora. Ele já disse que tá decidido. E eu fiquei paralisada, né? Mas, no meu coração, eu já tinha certeza que aquilo ali era o inimigo querendo fazer desistir e já estava perto da minha vitória. Porque o inimigo sabe que se a gente for até o final, a gente vai vencer. Então ele usa de todos os artifícios, de todas as artimanhas para fazer a gente desistir, para fazer a gente ficar triste, para fazer a gente se abater. E foi aí que quando eles foram embora, que me contaram isso, eu orei, eu busquei a Deus. Eu disse, Deus, eu sei que isso é para eu desistir, mas eu não vou desistir. Essa palavra triste, ela podia ter me deixado triste, mas não, ela me fortaleceu ainda mais para te buscar, ainda mais para adorar, ainda mais para glorificar o teu nome, porque eu sei da minha vitória. Minha vitória vai chegar e não vai ser isso que vai me abalar. E resumindo, muitas coisas aconteceram, mas basicamente isso, resumindo, naquela mesma semana que ele falou que ia embora e já estava decidido mesmo, eu lembro que quando ele chegou em casa, eu não sabia no mesmo dia que ele falou isso, mas Deus me deu uma sabedoria, me deu aquela vontade de falar com ele e dizer a ele que eu nunca ia desistir da vida dele, porque a vida dele era muito importante para Deus e que eu não ia perder a vida dele pro inimigo. E pedir perdão a ele por ser quem eu fui. E sem sabedoria, muitas vezes a gente discute, a gente fala uma coisa, fala outra, né? Então eu pedi perdão por tudo e disse a ele que nunca ia desistir da vida dele, que só iria sossegar enquanto visse ele de volta para Cristo. E eu também disse a ele que ainda que todo mundo julgasse ele, porque muita gente chegou para julgar, porque ele era evangélico e estava afastado, e muita gente chegou para julgar, chegou para dizer isso, dizer aquilo, dizer que você falava de Deus e tal e agora está fazendo isso. Muita gente chegou para julgar. Muita gente chegou para dizer, Deus vai pesar a mão, Deus vai fazer isso, Deus vai cobrar. Mas eu disse a ele, e em todo esse tempo que eu passei essa luta, esse deserto, eu nunca cheguei para julgar ele, nunca cheguei para apontar e dizer, você não quer ir, porque eu ia para a igreja sozinha. Eu nunca cheguei para dizer assim, você não quer ir para a igreja? Você vai ver o que é que Deus vai fazer. Não. Eu disse a ele, olha, você já viu eu julgando você? Em algum momento ele disse, não, eu nunca vou julgar você. Nunca. Eu nunca vou julgar você pelas suas atitudes, eu nunca vou falar mal de você, pelo contrário. As pessoas julgam você e eu não gosto. Porque só quem pode me julgar é Deus.
Aí eu disse a ele que amava ele e que não quer desistir da vida dele. Aí ele ficou calado, mas aí, no outro dia que foi que veio essa notícia, né, que eles disseram que ele disse que ia embora e tal, tinha dito a família dele. Aí tudo bem. Mas naquela mesma semana, porque as coisas de Deus são assim, naquela mesma semana que ele estava decidido a ir embora, ele começou a mudar. Ele começou a chegar em casa mais cedo, ele começou a chegar e ficar perto de mim, porque antes eu sentava perto dele e ele se levantava. Ele ia embora. E ele começou a ficar perto de mim, começou a conversar comigo, começou a. Aí eu comecei a glorificar a Deus, né? Porque eu sempre fui assim, a Bíblia diz que em tudo dá graças. Então, eu sempre agradeci a Deus por tudo. Até se ele chegasse 15 minutos mais cedo em casa, ou enfim, eu agradeci a Deus. Então eu comecei a ver mudança. E isso começou a me fortalecer mais ainda. E aí foi que aconteceu também outra coisa comigo, porque assim, eu tinha sempre no meu coração que eu orava, pedia a Deus para que ele me mostrasse o chamado que ele tinha para mim, o que é que ele tinha para eu fazer para ele, que eu queria fazer mais coisa para Deus. Não era só apenas orar, buscar e ir para a igreja. E foi aí que Deus colocou no meu coração que queria que eu fosse falar do nome dele, fosse evangelizar. E foi aí que uma irmã da igreja me chamou para o evangelismo. Até então ela nem sabia de nada do que eu tinha ouvido Deus falar, né? Ela veio falar comigo. E aí eu aceitei ir e fui para o evangelismo. Participei do evangelismo, fui para as ruas. E quando meu marido largou, eu falei para ele, eu disse, olha, eu tô na igreja, você vai largar agora? Aí ele disse, você tá na igreja ainda essa hora? Eu fui para o evangelismo. E aí ele ficou paralisado, ele nem acreditou. Você foi para o evangelismo, porque até então eu nunca tinha feito nada para Deus. E ele ficou muito surpreso, e ao mesmo tempo eu vi uma felicidade nele, porque ele, mesmo ele estando em pecado, mesmo ele estando afastado de Deus, eu percebi que ele sempre precisou de uma esposa sábia do lado dele, que eu nunca tinha sido. E na verdade, tudo isso precisou acontecer para que eu me aproximasse mais de Deus. Porque Deus é muito bom, é muito bondoso, é muito misericordioso. E antes de acontecer qualquer coisa, Ele tenta nos avisar. Foi o que aconteceu. Antes de acontecer todo esse problema no meu casamento, eu senti uma vontade de me firmar com Deus, senti uma vontade de entrar na presença de Deus mais forte. Mas eu sempre ia, 1 ou 2 dias, depois parava, 1 ou 2 dias, depois parava. E Deus sempre me cobrando isso, sempre me cobrando, e eu ia e parava. E foi aí que aconteceu todo esse deserto. Então, assim, o que eu percebi também é que Deus sempre nos avisa antes de acontecer alguma coisa. Ele é tão bom que sempre tenta nos avisar, mas nem sempre a gente escuta a voz dele. Ou nem sempre a gente quer escutar. E aí precisa a gente passar por um deserto, uma situação difícil. Não é que Deus castiga. Não é, meu Deus não é aquele Deus que castiga que as pessoas falam. Meu Deus é o Deus que ele quer o nosso bem. Mas só que como a gente não está na presença dele, a gente permite que o inimigo entre e haja na nossa vida. Então, eu vejo hoje, depois que meu casamento foi restaurado, que eu ainda vou terminar o testemunho, mas eu vejo hoje que tudo isso precisou acontecer para que eu me aproximasse mais de Deus. Porque se isso tivesse sido qualquer coisa, uma doença ou algum ente querido perdido, eu não ia ter tanto, assim, querer tanto me firmar com Deus, seria um problema que me chocasse tanto como meu casamento. Porque meu casamento era uma coisa que era a minha fortaleza, entendeu? Então, continuando, comecei a ver meu marido mudar, comecei a ver ele diferente, comecei a ver ele mais próximo de mim, ele começando a ficar carinhoso. E aí eu fui glorificando a Deus, fui agradecendo a Deus cada dia. E nessa mesma semana, porque parece que foi muita coisa, mas depois daquela semana que ele disse que ia embora, aconteceu inúmeras coisas numa semana só. Foi aí que ele chegou pra mim e ele disse, olha, eu estava decidido a tomar uma posição de seguir minha vida sozinho, mas eu não sei o que aconteceu. E eu tô totalmente mudado, eu tô com outra visão, eu tô pensando em outras coisas, e aí eu, no meu coração, já glorificando a Deus, já agradecendo, porque Deus é o Deus que inclina os corações, né? Muitas vezes a gente tenta na força do nosso braço, mas não adianta.
É Deus que inclina o coração. E sempre quando eu orava, eu pedia a Deus que inclinasse o coração dele. Porque as minhas palavras não iam adiantar, mas o Espírito Santo ia inclinar o coração dele. Né? Ia inclinar o coração dele para Deus. E eu sempre também costumo dizer que quando eu orava, eu lembro muito da oração de Ana. A oração de Ana é uma oração inteligente. Uma oração que associava uma bênção que ela queria para ela, mas uma bênção que Deus também queria. Porque Ana, ela precisava de um filho, ela era estéril. Ela precisava de um filho. E Deus, ele estava precisando de um profeta. Então Ana, ela disse a Deus que se ela tivesse um filho, o filho dela seria um profeta de Deus. Então ela associou a bênção dela com o que Deus queria, com a vontade de Deus. Então Ana queria um filho, Deus queria um profeta. Deus deu um filho a ela e ela deu a Deus um profeta. E eu sempre orava assim: Deus, meu marido é um profeta teu. Então, eu vou, através das minhas orações, através das minhas atitudes, através da minha mudança, o Senhor vai inclinar o coração dele para o Senhor, e depois que ele se firmar na tua palavra, automaticamente as bênçãos virão e meu casamento será restaurado. Porque o Senhor quer um profeta e eu quero meu casamento restaurado. Porque meu marido sempre pregava muito, sabe? Aí eu disse: não, ele vai voltar para tua casa e eu vou ter o meu marido de volta. Porque essa bênção não é só minha, Deus também está querendo. E aí foi que ele disse a mim que já estava totalmente com outra coisa na cabeça, totalmente decidido de uma coisa, mas foi outra. E aí ele começou cada vez mais a se aproximar mais de mim. Quando eu vi, ele estava mais carinhoso. Quando eu vi, era como se eu estivesse vivendo o que eu vivia antes com ele. É como se tudo tivesse voltado ao normal, e voltou. Né? Porque Deus, ele faz. Deus, ele promete, ele cumpre. Muitas vezes a gente reclama: porque está demorando a bênção, porque não chegou ainda, porque eu não aguento mais esperar. Mas tudo é no tempo de Deus. A gente tem que ter paciência, se firmar com ele, buscar, orar, clamar de todo o coração e não olhar para as dificuldades, não olhar para os problemas, porque o inimigo se levanta assim e ele coloca todo tipo de problema para querer te abater, mas você não pode se abater. Você tem que se firmar com Deus e olhar sempre com os olhos espirituais, porque naquele dia que Davi foi lutar com Golias, ele nunca chamou Golias de gigante, ele sempre chamou Golias de incircunciso. As pessoas que estavam ao redor, elas chamavam de gigante e diziam que Davi ia perder porque tinha um gigante, mas Davi, ele olhava para Golias como incircunciso, ele desprezava Golias, e o gigante para Davi era Deus. E ele colocou Deus à frente de tudo e ele conseguiu vencer. Então foi isso que eu fiz. Eu não olhei para a situação. Eu não tive aquela situação como um problema grande. Eu tive aquela situação como um problema, mas que ia ser resolvido por um Deus grande. E foi resolvido. E hoje em dia eu posso viver a melhor vida que eu tenho. De novo com meu marido restaurado. Meu marido indo para a igreja comigo. Meu marido que tinha tirado a aliança para que as outras pessoas pensassem que ele estava solteiro. E ele hoje em dia, eu nem precisei chegar para ele, para dizer a ele que colocasse a aliança de novo. Quando eu menos esperei que vi, eu até cheguei a falar com Deus. Eu disse: Deus, me dá sabedoria para conversar com ele sobre isso, da aliança e tal. E no outro dia, quando eu menos esperei, ele já estava com a aliança no dedo. Então é assim que Deus faz. Quando Deus quando Deus cumpre a bênção que ele prometeu, ele não faz nada 50%, ele faz 100%. Então por isso que eu nunca desisti, por isso que até hoje eu fiquei firme, porque eu sabia que Deus ia me dar a vitória. Agora bastava eu crer nele e não olhar para os problemas. E foi aí que tudo mudou, minha vida mudou. Hoje eu sou uma pessoa firme com Deus. Hoje meu casamento é restaurado. Hoje meu casamento eu posso dizer que ele é melhor até do que antes. E eu sou muito feliz. E até a gente tá pensando já em ter filhos que a gente não tem. E a gente vai tá recomeçando uma nova vida, como se a gente tivesse acabado de casar agora de novo. E esse é o Deus que eu sirvo, que nós servimos. Que é o Deus que restaura, é o Deus que resgata, é o Deus que faz o impossível, é o Deus que, quando todo mundo diz que não pode, não dá, não consegue, não tem solução, ele vai lá e faz. É o Deus do impossível, é o Deus que, quando todo mundo diz: desiste, isso aí não tem mais jeito não, desiste, esse teu casamento não tem mais jeito não. Aí ele vai lá e faz, porque esse é o Deus que eu sirvo, é o Deus que faz as pessoas se confundirem, as pessoas pensarem que,
como é que aquela pessoa conseguiu isso? Ela conseguiu através de Deus, através da fé, através dos joelhos dobrados, do jejum, da oração. E eu só tenho a agradecer muito a Deus por tudo que ele fez por mim. Eu agradeço todos os dias. Nunca vá colocar a cabeça no seu travesseiro sem agradecer a Deus por tudo, ainda que esteja a situação difícil. Agradeça a Deus, porque os problemas eles vêm para consertar muitas vezes problemas que a gente tem, sabe? E então, nunca deixe de agradecer a Deus por tudo. Louve a Deus mesmo na tempestade, porque a tempestade ela não dura para sempre. A tempestade ela chega ao fim. Não importa o tempo, não importa a hora. Se firme com Deus, busque e ore, porque Ele restaura, Ele muda, Ele transforma, Ele inclina o coração. Ele faz o que você nem é capaz de pensar que Ele pode fazer, Ele faz. Agora basta acreditar. E é isso que eu queria contar para vocês. E espero ouvir também muitos testemunhos também de casamento, porque Deus faz na minha vida e Deus fez na minha vida. E não é porque às vezes você pode pensar, mas meu casamento é totalmente diferente, meus problemas são totalmente diferentes, mas é o mesmo Deus. E o mesmo Deus que fez no meu, Ele faz no seu, Ele faz no de qualquer um. O mesmo Deus que Ele faz no caso de casamentos. Um casamento que tem um problema aqui, um problema ali, Ele faz também num casamento que tem um problema maior do mundo, que tem 10 anos que tem problema, basta você se firmar, Ele faz. Amém? It started out as a feeling, which then grew into a hope, which then turned into